Aleluia. Glória a Deus. Jesus vive. Nem a morte pôde detê-lo. Nem a morte pôde pará-lo. Nem a morte. Ele está vivo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Os nossos pecados não teriam sido perdoados. Não haveria um bom futuro para nós. Não haveria uma boa perspectiva da eternidade. Mas Ele venceu a morte. E por isso os nossos pecados foram perdoados. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida de Deus. E haverá um bom futuro para nós. Eu queria ler, antes de sentar, um texto de 1 Coríntios 15, versículo 50. Vamos ler até os 55. Nesse culto da noite, nós vamos falar sobre conhecer o poder da ressurreição. Jesus, Ele morreu em nosso lugar, mas a Bíblia fala que ao terceiro dia, Deus, por meio do seu Espírito Santo, ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Jesus estava lá, como a Bíblia fala, Ele estava no inferno, nos substituindo. Ele havia levado o nosso pecado, a nossa culpa. Ele estava no inferno, nos substituindo em nosso lugar, porque Ele morreu em nosso lugar. Ele em tudo havia sido tentado, Ele nunca pecou, mas Ele assumiu o nosso pecado. Ele assumiu a nossa culpa, e a Bíblia fala que o salário do pecado era a morte. Ele vai para o inferno, mas Ele estava lá de maneira justa. Ele nunca havia pecado. E por causa disso, porque nele não foi achado nenhuma culpa, nenhum pecado, Deus envia o seu Espírito Santo e o ressuscita dentre os mortos. Jesus foi o primeiro a experimentar o que um dia todos nós vamos experimentar se morrermos em Cristo, se Jesus não voltar antes, que a Bíblia chama de ressurreição. Não é apenas voltar para uma vida, mas agora é voltar para uma vida onde a morte não terá mais nenhum domínio sobre a nossa vida. E 1 Coríntios 15, 50 diz: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Digam comigo, um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos iremos morrer, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, no caso os vivos, seremos transformados. Haverá o dia que seremos transformados, que receberemos um corpo semelhante ao corpo de Cristo, um corpo que não vai mais poder provar da morte. Pode passar o próximo. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória.
tragada foi a morte pela vitória. E aí ele fala: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? E o texto que nós lemos diz que a morte foi tragada pela vitória. Digam comigo com ousadia, diga: morte, se prepare, porque eu estou caminhando para vencer você um dia. Chegará o dia em que você não terá nenhuma possibilidade na minha vida. Amém? Ainda hoje passamos pela morte, mas haverá o dia que aquilo que Cristo provou, nós também iremos provar. Eu queria falar um pouco com vocês hoje sobre conhecer o poder da ressurreição. Porque, irmãos, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Os nossos pecados permanecem, mas nós sabemos que Ele ressuscitou. Então a nossa fé não é vã, e os nossos pecados foram perdoados. E nós vamos conhecer um pouco esse poder, nesse momento, nesse culto de Santa Ceia. E nós louvamos ao Senhor, Pai, pela sua palavra. Louvamos ao Senhor, Espírito Santo da verdade, por nos conduzir a pastos verdes, por nos alimentar por meio da poderosa palavra de Deus. Obrigado, Jesus, por evidências hoje à noite, de que o Senhor vive, de que o Senhor está operando em nosso meio. Nós damos graças, Pai, por esse poder da ressurreição, produzindo evidências hoje, esse mês, nesses próximos meses, ainda esse ano. Nós te damos graças por essa noite, milagres, sinais e maravilhas, simplesmente acontecendo em nosso meio. Enquanto ouvimos a tua palavra, enquanto damos, fala com pelo menos 5 pessoas, diga para 5 pessoas, diga: Jesus vive. Glória a Deus. Ele vive. Ele está vivo. Amém, irmãos? Obrigado ao grupo de música. Vocês foram preciosos. Graça e paz, igreja. Queria alguns minutos da sua atenção. E todos que estão mesmo servindo, mas fica comigo a partir de então. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje à noite. E eu queria, nesse tempo, poder falar um pouco com vocês sobre conhecer o poder da ressurreição. Diga comigo: conhecendo o poder da ressurreição. Então eu queria ler 1 Coríntios 15, a partir do verso 3 até o 5, e diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios 15, do 3 ao 5, diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Você pode repetir isso com gosto, irmão. Diga: Cristo morreu pelos meus pecados. Quando você for tentado a pecar, lembra disso: Cristo morreu pelos meus pecados. Segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou. A ênfase da minha mensagem é que Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Então, a palavra diz que Jesus morreu, que ele foi sepultado, que ele ressuscitou e que ele apareceu. Esses 4 eventos foram eventos públicos. Falávamos aqui no primeiro culto que a morte de Jesus, o seu sepultamento, a sua ressurreição e aparições foram eventos públicos. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou e apareceu. E não apenas aos 12, mas também, se a gente ler Coríntios, vamos perceber que ele apareceu para mais de 500 pessoas. E a ressurreição de Jesus é o esteio,
ou poderíamos dizer que é o sustentáculo da nossa segurança cristã com relação ao passado, ao presente e ao futuro. Saber que Jesus ressuscitou é segurança para nós. E um valor da ressurreição é que ao ressuscitar Jesus, Deus inverteu definitivamente o veredito sobre ele dado pelos seres humanos e o confirmou como verdadeiramente Filho de Deus e Salvador. Então, olha que interessante. Quando Deus ressuscita Jesus, Deus muda o veredito que os homens haviam dado para ele, de culpado. E é muito importante nós entendermos uma coisa, irmãos, que Deus é um Deus que muda vereditos. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia isso, do Fernando Leal: não importa o que as pessoas pensam a seu respeito, isso não pode te afetar em nada, ou pelo menos não deveria. Porque o que importa é o que você pensa de você e o que Deus pensa de você. O que as pessoas pensam de você não podem alterar o teu futuro, agora o que você pensa pode. Mas quando Deus ressuscita Jesus, Ele estava confirmando que Jesus de fato era o seu Filho e o Salvador do mundo. Atos capítulo 5, versículo 30 ao 32, diz: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunha destes fatos. E bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então nós vemos que Deus ressuscitou a Jesus, mesmo quando havia um veredito humano errado sobre ele. E por isso que nós precisamos conhecer, irmãos, o poder da ressurreição de Jesus. Porque o valor da ressurreição é que ela nos assegura o perdão de Deus. Escute, se Jesus não tivesse ressuscitado, os nossos pecados não teriam sido perdoados, ou não haveria possibilidade de perdão, mas Jesus ressuscitou. E eu falava aqui no primeiro culto, irmãos, que o perdão de Deus é um presente para a humanidade, é uma dádiva de Deus para a humanidade. Agora, o arrependimento é uma exigência. Só é digno de receber o perdão de Deus quem de fato se arrepende. Por isso que arrependimento não é um choro, não são palavras vazias ou descomprometidas de uma mudança de atitude. Arrependimento é uma mudança de direção, é uma mudança de comportamento. E Deus oferece perdão para todo aquele que se arrepende. Em 1 Coríntios, capítulo 15, ainda, versículo 17, o apóstolo Paulo escreveu: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas quantos aqui creem que Cristo ressuscitou? Quantos aqui acreditam que Ele está aqui hoje à noite, irmãos? Agora seja sincero comigo, quantos aqui acreditam que hoje à noite pode ser uma noite de evidências de que Ele ressuscitou? Se Ele está vivo, eu quero crer junto com vocês que hoje à noite coisas vão acontecer em nossas vidas, em nosso meio. Então, Ele ressuscitou e o perdão é uma das necessidades básicas de todo homem. O perdão é um dos melhores presentes de Deus para o homem. E todos nós que pecamos, nossa consciência vai nos censurar, condenar e até mesmo atormentar. Tem pessoas que estão atormentadas pelo seu passado. Há pessoas que estão ainda se condenando pelo seu passado. E por isso que crer na ressurreição de Cristo
me liberta do meu passado, porque Deus me oferece perdão. Certa vez, eu li uma declaração de um diretor de um grande hospital para doentes mentais na Inglaterra. Olha o que esse diretor de um grande hospital na Inglaterra, que cuidava de pessoas que tinham doenças mentais, escreveu: eu poderia dar alta a metade de meus pacientes amanhã, se eles pudessem ter certeza de que foram perdoados. Ele disse: eu poderia dar alta a metade dos meus pacientes amanhã, se eles tivessem certeza de que foram perdoados. É por isso que eu preciso cultivar no meu coração a verdade. Cristo ressuscitou. E isso é uma garantia para perdoar os meus pecados, se Deus encontra em mim um coração arrependido. Eu falava aqui, irmãos, que há pessoas que estão presas em pecados justamente porque ainda não se arrependeram. Se há arrependimento, há uma libertação, há uma graça para vivermos e andarmos livres. Então todos nós aqui temos memórias de coisas que pensamos, que dissemos ou fizemos, das quais, em nossos melhores momentos, nos sentimos envergonhados. Porque, de fato, o pecado traz vergonha para a nossa vida. A gente ouviu esses dias alguém falando: o diabo nos ajuda a pecar, mas não nos ajuda a esconder. Ele é aquele que nos empurra, dizendo: vai, vai, e depois abre as cortinas, para envergonhar, para trazer peso e condenação. Olha o que Paulo escreveu em Romanos 6, versículo 20 e 21. O apóstolo Paulo diz: porque quando erais escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. E aí ele pergunta: naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é o que, igreja? É morte. Sem a ressurreição de Jesus, teríamos de concluir que a sua morte teria sido um fracasso. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a morte dele teria sido um fracasso. Mas louvado seja Deus, que ele ressuscitou, e a morte dele e sua ressurreição validaram o sacrifício na cruz do Calvário. Por isso que a nossa fé, ela não é vã. E eu queria ler mais uma vez 1 Coríntios 15, a partir do verso 17, quando está escrito assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram, ou morreram em Cristo, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, diga fato. Mais forte, igreja. Porque a ressurreição de Cristo não é um mito, é um fato. A história reconhece que ele ressuscitou. Aí ele diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quem aqui está em Cristo? E aí ele diz: cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Queria lembrar o seu coração, ele está vindo. Eu lembro que há um tempo atrás eu conheci um livro que fala sobre o ato conjugal. Para casados, o ato conjugal. Esse livro fala da vida íntima do casal, um livro muito bem recomendado sobre vida íntima do casal. E eu também vi um livro nessa mesma época que tinha o ato conjugal depois dos 40.
Eu casei com 20 e poucos anos de idade, eu disse, estou longe. Irmãos, passou assim, ó. Já tenho 42, caminhando para 43. Já tenho que comprar o livro. Que um dia eu pensei, está muito distante. Chegou. Eu digo para você, a vida passa rápido. E um dos maiores fracassos dessa vida terrena é ser um sucesso naquilo que Deus nunca nos chamou para fazer. Um grande escritor disse isso um dia, que há 2 dias muito importantes na vida de um homem. O primeiro dia é o dia que ele nasce. E o segundo dia é o dia que ele descobre por que nasceu. A propósito, você descobriu por que nasceu? Porque Deus te confiou uma missão. Você tem um propósito, um chamado para cumprir. E a vida está passando. E conhecer a ressurreição de Cristo nos assegura também sobre o poder de Deus. Eu queria ler na NVI, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 18, falando sobre conhecer esse poder. E a gente precisa buscar mais, ter mais interesse por essas coisas. Efésios 1, 18, diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança. Olha o que ele diz: a fim de que vocês conheçam a esperança, para a qual ele os chamou. Conheçam as riquezas da glória, da gloriosa herança dele nos santos. E conheçam também a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. E conheça também esse poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Uma das orações de Paulo por nós era para que pudéssemos conhecer o poder que ressuscitou Jesus. Quem aqui, não precisa me responder, mas quem aqui já orou para conhecer o poder da ressurreição? Quem já pediu a Deus, Deus, eu quero conhecer o poder que ressuscitou Jesus. Esse é um dos motivos bíblicos de oração. Mais do que um carro, mais do que uma casa, mais do que uma cura, mais do que um casamento. Eu preciso ter interesse para conhecer o poder que ressuscitou Jesus. Irmãos, pensa comigo, esse poder que ressuscitou Jesus habita dentro de nós. Eu sei que isso não empolga tantas pessoas, mas haverão dias que é esse poder que fará a diferença em nossa vida. Eu digo para você, não tem nada que ouro e prata possam adquirir, irmãos, e nem possam adquirir, que esse poder não seja capaz de realizar. O poder da ressurreição. Então digam comigo, com um coração sincero, diga: Senhor, eu quero conhecer o poder que ressuscitou Jesus. Deus pode, através desse poder de ressurreição, mudar a natureza humana. Por isso, nunca devemos desistir das pessoas. Deus pode, por esse poder, transformar pessoas cruéis em pessoas boas. Eu ouvi o testemunho de um jovem esses dias, que era ladrão, estava roubando, junto com seus companheiros de assalto. Eu ia falar de trabalho, mas não é trabalho, né? E ele disse que ele estava pegando as coisas, e os seus companheiros iam na frente, abordando as pessoas, e ele ia pegando os bens, e ele começou a correr na rua com aqueles pertences, e de repente ele ouviu uma voz, dizendo: pare, volte
e devolva. E ele disse que a princípio ficou um pouco assustado, continuou ainda tentando ir, de repente ele paralisou e ouviu a voz: volte e devolva. Ele era o último que estava correndo, ele voltou e começou a devolver. E aí quando ele correu para o local de dividir o produto do crime lá, os seus comparsas disseram: cadê as coisas? Ele disse para eles: você não vai acreditar, eu ouvi uma voz dizendo para voltar e devolver. Os outros disseram assim: a gente acredita, isso é a voz de Jesus. Eu queria dizer, irmãos, que esse poder que ressuscitou Jesus ainda está em operação em nossas vidas. Precisamos conhecer, por isso que Ele pode tornar vivos em Cristo pessoas espiritualmente mortas. Ele é capaz de dar vida aos mortos espiritualmente e transformar a sua imagem em Cristo. Então, essas afirmações podem ser comprovadas por meio da ressurreição de Cristo. Se Deus pôde ressuscitar Jesus, o que é difícil para Ele? Deus nos deu uma demonstração externa, pública e objetiva de seu poder na ressurreição. Você acha que só é os cristãos que acreditam que Ele ressuscitou, irmãos? Não. Na verdade, a nossa crença, a nossa fé é a única que carrega o Criador da religião vivo. Nenhuma outra religião, eu estou aqui só dando um exemplo, não estou chamando o cristianismo de religião, mas nenhuma outra religião tem o seu Criador vivo, a não ser o cristianismo. Pode ir lá em Jerusalém, vai estar lá o túmulo dele. Dizem que tem uma placa lá: ele não está aqui, ele ressuscitou. Então, o poder disponível a nós hoje é o mesmo poder que Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. O poder disponível a nós hoje é o mesmo poder que foi usado para ressuscitar Jesus dentre os mortos. E eu amei isso aqui porque a ressurreição é retratada como a suprema evidência na história do poder criativo de Deus. A ressurreição é retratada como a suprema evidência na história do poder criativo de Deus. E o mesmo Deus que com poder sobrenatural ressuscitou Jesus da morte física, pode nos ressuscitar da morte física e da morte espiritual. Ele pode nos ressuscitar porque sabemos que Ele ressuscitou a Jesus. Quando você sabe que Deus ressuscitou a Jesus, nada mais se torna algo difícil para mim e para você. Você concorda comigo? Então, que possamos orar hoje à noite, para que em todos os aspectos da nossa vida, possamos conhecer Cristo e o poder da ressurreição. Eu queria ler com vocês Filipenses 3, verso 10, quando o apóstolo Paulo fala sobre conhecer esse poder, também se possível na NVI mesmo. E antes de ler o texto, há uma frase que eu vi muito interessante, que tornar-se e ser um cristão é um acontecimento, irmãos, tão radical, que não há palavras para descrevê-lo, a não ser morte e ressurreição. Eu posso te falar uma coisa aqui forte. Quem te conheceu antes de ser cristão, precisa se chocar se te encontrar hoje. Porque é de fato uma morte e uma ressurreição. Olha o que Paulo escreve: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre
os mortos. Quando cheguei aqui em Gravatá, cheguei com poucas experiências de pessoas que já haviam partido, no meu convívio de igreja. Eu não me recordo de ter feito assim muitos velórios de pessoas que eu pude pastorear, que eu caminhei. Mas sabe, irmãos, se eu fosse fazer um levantamento hoje, já tive algumas pessoas queridas que eu tive a responsabilidade de estar ali naquele dia. E eu sei, não é sendo pessimista, que essa lista só vai aumentar. Porque a morte, se Cristo não voltar, vai alcançar todo mundo que está aqui nesse prédio. E é muito importante a gente saber que um dia vamos morrer, porque vamos para viver com o maior temor e não perdermos mais tempo. Porque quando você conhece Cristo, quando nós conhecemos Cristo e o poder da sua ressurreição, isso vai nos fazer lembrar que a morte já foi vencida por Jesus. A mais fantástica de todas as afirmações cristãs é que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eu conheci pessoas que foram curadas de enfermidades, que deram testemunho, que esses ouvidos aqui ouviram. Eu convivi com a pessoa, ela deu um testemunho de cura. Foi curada realmente, mas depois de algum tempo, depois de alguns anos, partiu para o Senhor. Então, ouvir que alguém é curado, irmãos, toca as nossas emoções nessa estação. Mas ser curado não quer dizer que vamos evitar a morte se Cristo não voltar. Você lembra de Lázaro? 4 dias sepultado, seu corpo já fedia. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Ele foi ressuscitado, virou um testemunho público, mas depois de algum tempo, morreu novamente. Eu não acredito, irmãos, que foi fácil para Lázaro morrer 2 vezes. Provar a morte 2 vezes. Não estou aqui menosprezando a questão da cura, mas a cura não me isenta de um dia partir, se até lá Cristo não voltar. Então fica consciente disso, que somente Cristo derrotou a morte em sua própria experiência e destruiu o poder sobre todos nós. Ainda que nós passemos pela morte, a morte para nós será apenas uma transição. Porque para algumas pessoas ou para muitos, a morte é algo assombroso. Até hoje tem pessoas que quando pensam na morte, têm medo. Há uma busca, dos homens desenfreada para tentar impedir a morte. Já ouviram aquelas reportagens de congelar o corpo? Porque vai um dia que descubram como voltar, já foi descoberto. E nem precisa gastar o dinheiro congelando o corpo. É só entregar a vida para aquele que já venceu a morte. É interessante isso, porque Jesus Cristo resgatou os seus discípulos desse horror. Sabe o que foi que Jesus disse em João? Agora eu quero voltar para a RA. Mas em João capítulo 11, verso 25 e 26, Jesus trouxe confiança para os seus discípulos. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Próximo. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aí eu pergunto, verbo gravatar: crês isto? Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Cristo é tanto a vida para os que vivem,
Ele é a vida para nós que estamos vivos. Mas Ele também é a ressurreição para aqueles que morrem. Ele transforma tanto a vida como a morte. Escuta isso. Conta-se que Henry Vin, que era um evangélico anglicano do século XVIII, que quando ele foi informado de que estava morrendo, era questão de horas, talvez um dia no máximo, ele estaria morto. Ele era alguém que estava buscando conhecer o poder da ressurreição, buscando conhecer Cristo, e um dia chegaram para ele e disseram: Henry, você está morrendo. Quando ele foi informado de que estava morrendo, ficou tão alegre, que a sua alegria o manteve vivo por 2 semanas. Ele não tinha medo da morte. Ele tinha expectativas. O apóstolo Paulo disse: eu prefiro partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Sabe, irmãos, nós não estamos aqui desejando morrer. Vamos cumprir o nosso propósito, fazer muitas coisas, mas não precisa ter medo da morte. Por quê? Porque a morte para nós é só uma mudança de endereço. Muito obrigado pela sua empolgação. Que culto animado! Mas Cristo é a nossa vida, a nossa ressurreição, meu irmão. E tal atitude, destemida e alegre desse irmão em Cristo, do século XVIII, diante da morte, só é possível, sabe por quê? Por causa da ressurreição de Jesus e da sua vitória sobre a morte. Como pode alguém saber que vai morrer e ficar alegre? Porque ele sabe, Jesus venceu a morte. Eu sou mais que vencedor nele. E um dia, irmãos, talvez alguns estão aqui diante daquele livro, O Ato Conjugal. Depois dos 40 ainda não cheguei lá. Esse que te diga, irmão, vai chegar a tua hora. Ninguém poderá escapar da morte, se Cristo não voltar. Mas eu quero fechar a minha palavra com esse ensinamento aqui. Haverá a ressurreição do corpo para aqueles que creem em Jesus Cristo. Vale também lembrar que Deus não criou a morte. A morte foi uma consequência do pecado. Deus criou a ressurreição do nosso corpo. Mas Filipenses 3, pode voltar para a RA, e eu vou encerrar por aqui. Filipenses 3, versículo 20 e 21, vamos ver Paulo falando da doutrina da ressurreição. E ele diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Olha o que Paulo fala, que o nosso corpo de humilhação um dia será transformado. A vitória de Cristo sobre a morte indica a natureza da ressurreição. Primeiro, o Senhor ressurreto não foi um cadáver trazido de volta à vida. É bom lembrar, irmãos, que quando Jesus ressuscitou, o corpo dele não era mais aquele corpo, embora houvesse algumas marcas, agora aquele corpo atravessou paredes. Embora houvesse a marca nos pés, nas mãos, aquele corpo agora, que Jesus se mostrou para os seus discípulos, era um corpo imortal. O que é que Deus estava transmitindo para nós quando Jesus apareceu? Que da mesma forma que aconteceu com Jesus naquele dia, um dia, vai acontecer comigo e com você. Há pessoas que ficam pensando: mas pastor,
Quem um dia doou um órgão, perdeu um dedo, como é que vai ser essa questão, irmãos? Esse corpo aqui que contemplou o pecado vai ser transformado. Esse corpo é mortal. Deus vai usar esse corpo aqui e vai transformar ele em algo imortal, incorruptível. Pensa aí, irmãs, o corpo que não envelhece. Um corpo capaz de contemplar a grandeza de Deus. Então, o Senhor ressurreto não foi um cadáver trazido de volta. A ressurreição de Jesus não foi simplesmente uma ressuscitação, como aconteceu com a filha de Jairo, que foi ressuscitada, o filho único da viúva de Naim, que foi ressuscitado, com Lázaro, que foi ressuscitado, mas depois morreu. Quando Jesus ressuscita, não foi semelhante a essas que eu citei aqui. Ele agora ressuscita de uma maneira que a morte já não tem domínio sobre Cristo. Jesus foi promovido a um novo plano de existência, no qual ele não era mais mortal. Escuta, mas vivo para sempre. Eu quero ler Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18. Porque o nosso corpo ressuscitado será como o corpo de Jesus. Olha o que diz em Apocalipse 1, 17 e 18. Aqui é João, quando ele tem uma visão de Jesus já ressuscitado. E diz assim: quando o vi, olha a palavra aí, ó, caí a seus pés como morto. Eu quero abrir aqui um parênteses, porque algumas pessoas às vezes pensam: pastor, o que é isso? Quando vocês oram por alguém aí na frente, a pessoa cai. Às vezes vem um poder, vem uma unção, é uma experiência pessoal da pessoa com Deus. Observe aqui que João não se jogou aos pés, porque se jogar é voluntário, cair é involuntário. Quando João viu Jesus, aconteceu o que, irmãos? Ele caiu a seus pés como morto. Também queria dizer a vocês, quando você for receber uma oração, não se jogue. Se você cair, caiu. Mas não fica assim, ó. Não, irmãos, não só recebe quem cai. O poder não está no ficar em pé ou caído. Porque cair não é uma coisa que eu me jogo. Cair é involuntário. Você está comigo? Aqui ele caiu como morto. Ele viu Jesus. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Como eu posso temer qualquer coisa nessa vida, se aquele que me guarda, que é o meu Senhor, meu Salvador, vive, esteve morto por 3 dias, mas agora está vivo pelos séculos dos séculos, para todo o sempre. Então, irmãos, ele foi promovido e vive para sempre. E um dia, o nosso corpo também vai provar dessa experiência. Aguardamos não por uma ressuscitação, na qual seríamos ressuscitados, mas não transformados. Mas nós aguardamos uma ressurreição, na qual seremos erguidos, transformados, transfigurados, glorificados simultaneamente. A nossa esperança, Jesus Cristo, está viva.
Antes de Cristo, a esperança era a última que morria. Em Cristo, a nossa esperança não morre mais. Amém? Diga para alguém perto de você, a sua esperança não morre mais. Será que ele vai voltar, irmãos, nesses próximos dias? Pastor, tinha tanto projeto, vai ficar todos eles, irmãos. Porque Deus tem projetos maiores para mim e para você. Um dia, isso vai ser um acontecimento. E eu queria ler o meu último texto com a igreja de pé, por favor. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Quantos estão prontos para o retorno de Jesus? É uma vida melhor. Mas enquanto Ele não vem, vamos cumprir o nosso chamado, o nosso propósito. Nossa esperança viva. 1 Pedro 1, 3. Diz assim. Bendito, 1 Pedro 1, 3. 1 Pedro 1, 3. Vamos lá, mídia. Obrigado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Ele nos regenerou. Somos uma nova criatura. Assim como na ressurreição do corpo, também na restauração do universo, o velho não será de todo destruído, mas transformado. Eu não sei se você também tem tido interesse a nova cidade. Mas a Bíblia fala, irmãos, que a nova Jerusalém um dia, a cidade santa, vai descer para essa terra. Não vai ficar lá. Vamos ter as bodas do Cordeiro. Mas um dia, a nova Jerusalém vai descer. Céus e nova terra. Mas a ressurreição de Jesus, assim como na ressurreição do corpo, também a restauração do universo. O velho não será de todo destruído, mas transformado. Esta é a nossa esperança viva, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Por que nós devemos ter esperança? Porque Ele está vivo. Eu não sei qual é a situação que você enfrenta nesse momento, mas a morte não pode deter Jesus. Eu não estou falando de um câncer, eu estou falando da morte. Não estou falando de uma conta que para alguns seria impagável. Eu estou falando da morte. O nosso Cristo venceu. Por isso você pode ter esperança hoje à noite. Se você está vivo, há perdão para você. Se você está aqui, Deus está contemplando o seu coração. Então feche os teus olhos e faz a sua oração para Ele. Ele está vivo. Ele foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. E eu queria mesmo, igreja, que hoje a gente pudesse levantar uma gratidão a Deus, porque Cristo vive. Talvez você não tenha tudo agora que você gostaria de ter. Eu também ainda não tenho um manifesto, tudo que eu gostaria de ter, mas uma coisa nós temos, uma viva esperança. Eu acredito que se nós ajustarmos a nossa adoração, o natural vai também se alinhar. Ele é a nossa maior riqueza. Ele é o nosso maior bem.
Ele é o nosso maior patrimônio. Ele é a nossa maior. Obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio de um dia também provar da transformação. Obrigado por uma consciência hoje de morte, mas também de ressurreição. Obrigado pelo entendimento de que a vida aqui é apenas um teste, é apenas uma atribuição temporária. Um dia estaremos diante do Senhor, e aqueles que estão em Cristo serão transformados para viver a eternidade. Nós cremos nisso, Pai. Oramos para conhecer esse poder, para que isso seja motivo da nossa alegria, e não coisas materiais, que são passageiras. Obrigado pela vida eterna. Você pode, por esse minuto seguinte, agradecer pela vida eterna, porque a morte vai ser apenas uma transição para você, como aquele irmão que ficou tão alegre quando soube que iria morrer, porque ele tinha certeza do lugar que ele iria. Paulo disse: consolai-vos com essas palavras, os mortos estão vivos diante de Deus. Esta é a nossa, a ressurreição de Cristo. Diante do dia mau, lembra, Ele está vivo. Diante das dificuldades, lembre-se, Ele está vivo. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu sei que estamos caminhando no conhecimento de que o Senhor vive, de que nada poderá nos arrebatar das suas mãos. Por isso que aqueles servos deram a vida pelo Senhor, porque sabiam que haveriam de alcançar uma maior ressurreição. Como Estevão, que morrendo apedrejado, perdoou os seus assassinos, e o Senhor, Pai, o recebeu de braços abertos, naquele mesmo dia. Eu declaro, Pai, cada um de nós sendo avivado no conhecimento da ressurreição de Cristo, o temor e a alegria fazendo parte da nossa trajetória com o Senhor. Te damos graças, porque a nossa esperança vive. Obrigado, Senhor. Que haja arrependimento em nosso meio. Nós recebemos o perdão, Pai, e te damos o arrependimento. Nós recebemos o perdão e te damos o arrependimento. Não queremos mais viver como se nunca fôssemos morrer. Obrigado, Senhor. Obrigado. Não temeremos a morte. Não temeremos o amanhã. Não tenha medo da enfermidade. Ela não é maior do que a morte que Jesus venceu. Você que tem tido síndrome de pânico, eu declaro, seja livre agora em nome de Jesus. Seja livre agora em nome de Jesus.
Ele está vivo, Jesus vive. Não temas, porque Ele venceu a morte. Declaro toda dor nesse lugar, Pai. E também quem nos assiste, saindo agora em nome de Jesus. Você pode falar aí no seu lugar: Cristo vive, Ele vive, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está aqui. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado. Pessoas com medo da morte, sejam livres agora em nome de Jesus. Livres em nome de Jesus. Pais que têm sido atormentados, pensamentos de morte sobre os seus filhos, sejam livres desse medo agora em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Há uma unção sobre nós. Eu queria que você pudesse levantar suas mãos, como uma chuva nesse lugar. A palavra de Deus para nós hoje é: Jesus está vivo. E todo câncer tem que sair. E toda deficiência tem que sair. Recabaçondendo coço de biatalabas. Queria sorrete a passou. Cachicatasse cantou sucotolobochu. Chicatalabasi. Chucatora, chucatalora, bochu. Chicatalarabaxi. Eis que te digo hoje: tira o teu pé do pecado. Já fechei tua cova muitas vezes, mas eis que te digo hoje: tenho dado-te tempo para o arrependimento. E tem chegado o dia onde um laço ele está preparado para te deter. E eu falo contigo hoje e te digo: arrepende-te, 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 arrepende-te. Anderoma secanoiana show, porque é um tempo de graça. Aleluia. E favor. Eu terei a condição de estabelecer sobre ti tempo de arrependimento,
tenho dado-te tempo para arrepender-te. É tempo de mudar a rota. Glória a Deus. Abandonar o que precisa ser abandonado. Coisas ilícitas que precisam ser deixadas. E se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, porque é para a salvação que falo contigo, diz o Senhor. Aleluia. O Senhor está se movendo em nosso meio. Aleluia. Você pode erguer suas mãos. Há um espírito de temor sobre nós. Obrigado, Senhor, por oportunidades hoje à noite. Por oportunidades hoje à noite. Se você ora em outras línguas, deixa fluir. Deus de oportunidades. Ele vive. Aleluia. Aleluia. Há alguém aqui hoje que deseja entregar sua vida para Jesus? Se você não tem certeza ainda da sua salvação, o caminho é o arrependimento e o perdão. Você dá a Deus o seu arrependimento e Deus dá a você o perdão dele. Se há alguém aqui que nunca entregou sua vida para Jesus e quer fazer isso agora, aonde você estiver, é só você levantar a sua mão bem alto. Eu vou orar por você. Há alguém aqui? Eu vejo uma mão ali levantada, vejo duas mãos ali levantadas. Há mais alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Isso, pode vir já. Glória a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém? Quero que aqui, pessoal, possa receber eles aqui, por favor. Glória a Deus. Aonde está a terceira pessoa hoje à noite para Jesus? Que quer entregar a sua vida? É só levantar a mão bem alto. Há mais alguém que quer se converter? Há alguém que quer voltar para Jesus? Pastor, eu me afastei, mas hoje eu quero.
renovar a minha aliança. Eu quero viver uma vida mais empenhada e dedicada ao Senhor. Eu quero voltar para os braços de Cristo. É só levantar a sua mão bem alto e vou orar por você. Há alguém aqui que quer voltar para Jesus hoje? Se há, levante sua mão bem alta e eu vou orar por você. Há alguém? Hoje é a sua noite. Pode colocar eles de frente para mim, por favor. Há mais alguém? Pela última vez. Há alguém que quer entregar a vida para Jesus agora, irmãos? Ou voltar para Ele? Se há, você pode sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu vou orar por você. Glória a Deus. É a primeira vez que vocês estão recebendo Jesus ou estão voltando? Voltando e você? Primeira vez. Então, gente, temos uma pessoa nascendo de novo e uma pessoa voltando para Jesus. Amém. Então, deixa eu orar por você logo. Diga comigo de todo o seu coração. Diga: Senhor Jesus, hoje à noite eu te dou o meu arrependimento e recebo o teu perdão. Recebo a vida eterna e reconheço que o Senhor morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia para me salvar. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, meu dono e meu Salvador. Muito obrigado pela minha salvação. Pai, muito obrigado, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Espírito Santo, seja bem-vindo ao meu coração. Eu me alegro em te receber no meu coração nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado. Nós concordamos com a decisão dele, no nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu volto hoje para os teus braços de amor, para te servir mais intensamente com os dons e talentos que o Senhor colocou na minha vida, porque a minha vida é do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, pela decisão dela. Nós concordamos e ligamos na terra, no nome de Jesus. Eu declaro sobre vocês: sejam bem-vindos ao melhor tempo da vida de vocês. Amém? Vamos aplaudir a vida deles. No final, você pega o contato. Uma pessoa aceitou Jesus pela internet. E mais uma pessoa também aceitou Jesus pela internet. Amém, irmãos? Tivemos 3 vidas hoje à noite voltando.